Boa tarde, gente. Hoje, nesse domingo, com muito frio, e não vamos romantizar o frio só é romântico para quem tem casa, para quem tem roupa, para quem tem agasalho. Para quem está em situação de rua, ele não é romântico. Mas também o frio não mata. O que mata é o descaso das políticas públicas, o que mata é a invisibilidade das pessoas que estão em situação de rua, o que mata é a falta de compromisso com esta população. E só na cidade de São Paulo são mais de 25 mil pessoas em situação de rua, e já temos notícia que, infelizmente, 5 pessoas vieram a óbito. O frio mata, porque o que mata é o descaso, a falta de políticas públicas. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda roda de conversa sobre a violência contra a mulher para além da doméstica. Semana passada nós tivemos a primeira, foi um bate-papo incrível com a pessoa que nos deu a ideia dessa roda de conversa, que foi a doutora Cidinha, ela que trouxe essa proposta de discutir. Então, nós falamos, semana passada, sobre a violência contra a mulher grávida que tenta fazer seu exame, a mulher que está amamentando, a violência obstétrica. Então, são tantas violências que a doméstica, ela existe, com certeza, mas não só essa, e nós precisamos focar. Então, nós estamos aqui com mulheres fantásticas, nós temos 4 mulheres da cidade de Santo André, e uma convidadíssima, lindíssima, que é de São Paulo, e que está aqui se colocando junto conosco para esse debate. Então, eu quero, num primeiro momento, meninas, que vocês façam uma apresentação assim, né? Mariane, você quem é, da onde que mora? Ju, você quem é, da onde que mora? Tá? E aí eu já vou lançar a primeira pergunta assim que a Eliane terminar a apresentação dela. Pode ser? Então, quem começa? Mariane, você começa? Vamos lá. Boa tarde, é um prazer participar, né, novamente dessa roda de conversa com mulheres aguerridas. Eu me chamo Mariane, moro em Camilópolis, sou psicóloga, feminista, estamos aí na luta em prol dos direitos humanos, agradeço mais uma vez o convite. Muito bem. Ju? Boa tarde para todos, é uma honra poder participar dessa roda de conversa com essas mulheres maravilhosas. Eu me chamo Juscelene Monteiro, sou psicóloga, neuropsicóloga, sou moradora aqui de Santo André. Gabriele, bonitinha. Boa tarde, meu nome é Gabriele, eu sou agente de desenvolvimento infantil, trabalho na Prefeitura de Santo André, moro no bairro de Jardim Santo Antônio. Muito bom. Maria do Carmo. Boa tarde, eu sou Maria do Carmo Paulino, sou designer de moda e pedagoga, né? Sou mestre em texto e moda e hoje eu estou cursando doutorado em comunicação e semiótica. Eu sou uma ativista social em pró do movimento negro, da luta das mulheres negras e da educação étnico-racial. Eu moro aqui na Vila Maria, em São Paulo, né? Mais precisamente no bairro da Vila Édio. Muito bom. Eliane! Boa tarde, eu sou Eliane Messa, eu sou advogada, sou feminista, eu sou doutoranda em Ciências Humanas e Sociais da UFABC, moro em Santo André. Muito bom, gente, olha que legal. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para a gente começar essa nossa roda de conversa, né? Eu vou começar com a Maria do Carmo Paulino, que é de São Paulo, que é uma convidada aqui de Santo André, né? Então, a gente de Santo André vai receber essa grande mulher, e como eu disse nos bastidores, e volto a dizer, se nós somos antirracistas, nós temos que sempre, mulheres brancas, passar a palavra primeiro para as nossas mulheres guerreiras e negras, porque elas já ficaram muitas vezes aguardando uma mulher branca falar. Então, dessa vez, nós é que ficaremos no segundo momento para escutar uma grande mulher falar. Maria do Carmo, para você,
o que é violência contra a mulher para além da doméstica? Bom, primeiro eu quero agradecer, Sol Massari, pelo convite, agradecer a professora Dalva de Oliveira, Dalva Mota, que me indicou, né, para essa live com vocês, né, agradecer Mariane, Jusilene, Eliane, Gabriele também, para a gente fazer essa partilha nessa tarde de domingo. Bom, para mim, a violência doméstica, para além do lar, é toda forma de opressão que as mulheres sofrem, né, nessa sociedade tão desigual. Nós, enquanto mulheres negras, que eu venho aqui e quero delimitar o recorte étnico-racial, porque a mulher negra ela sofre dupla violência na sociedade, por ser mulher e por ser negra. Eu sempre falo que ela sofre tripla violência, porque além da sociedade tem a violência doméstica que a gente enfrenta, porque muitas vezes a gente tem um opressor dentro do espaço do nosso lar, da nossa casa, porque as formas do racismo estrutural, ele nos atinge diretamente, né? Porque são a maioria também, além das mulheres negras, os homens negros que ficam desempregados, eles acabam ficando muito violentos dentro de casa. Então, para mim, violência doméstica é opressão, é o abuso sexual que a gente enfrenta também dentro de casa, muitas vezes por pais, irmãos e tios, como a gente acabou vendo agora, a repercussão do caso dessa criança, né, de 10 anos de idade, né, que teve aí para uma sociedade que se diz ser conservadora, né, questionado, né, porque uma gravidez de uma menina de 10 anos, que é uma criança, essa sociedade dizia que tinha que continuar, sendo que a gente tem os direitos garantidos por lei, que nesse caso era permitido fazer, porque essa era uma criança que foi abusada e ninguém traz a questão do tio, né? Cadê o tio, né? O criminoso que abusou, que a molestou, que silenciou, que constrangiu essa criança durante todo esse tempo e que deve ter constrangido também a mãe dessa criança dentro de casa para não falar nada, para ficar em silêncio. Então, essa questão do assédio moral, essa questão do constrangimento, né, que essas mulheres vivem dentro de casa. E então a gente tem esse espaço doméstico que deveria ser acolhedor, ele acaba sendo altamente agressivo, altamente ostensivo. E aí essa mulher, quando ela vai tentar oficializar fora do espaço doméstico, busca a lei, busca a justiça, e muitas vezes ela se sente desamparada. Então, quando a sua pergunta para mim, a resposta seria nesse sentido, né? Então, o que seria essa violência para além do espaço doméstico? É ela não ter o retorno da justiça, ela não ter a atenção, ela não ter a lei ali favorável, né? Atuante favorável a ela. A gente tem sim a Lei Maria da Penha, né? Tem alguns instrumentos que a gente tem que usar, mas nem sempre a gente consegue ter acesso. Eu estou falando no sentido geral, né? Algumas têm acesso e outras não têm, porque quando uma mulher, por exemplo, vai efetivar um boletim de ocorrência ou vai efetivar uma ação, pela morosidade da justiça, ela acaba até recebendo até mais violência dentro de casa, como a gente já acompanhou, e até que a justiça vai agir, muitas vezes essa mulher já chegou a vir a óbito, né? Então, é isso. Quem quer fazer comentários para a gente começar já a fazer o debate da roda? Né? Quem quiser, só levanta a mãozinha. A primeira que levantar, eu já falo. Fulano. Já vamos lá. Então, Maria do Carmo, eu fiz mestrado em políticas públicas e estudei a Casa Abrigo Regional aqui, né, implementada pelo consórcio municipal aqui da região do ABC. E eu lembro que uma vez uma assistente social estava falando que naquele momento, naquele período, não tinha uma mulher negra abrigada na Casa Abrigo. Eu não sei se todos sabem como funciona, o que é a Casa Abrigo. Bom, a Casa Abrigo é um lugar para onde as mulheres que sofrem violência e estão com risco de morrer, elas vão com seus filhos, é um lugar, a localização ela é secreta,
você vai ter pouquíssimos agentes públicos que sabem aonde fica, e ela estava colocando isso, e a cientista, ela era uma mulher negra, ela falou, onde estão as nossas mulheres negras? Porque a violência elas sofrem. Agora, qual será o problema? O acesso, né, por conta do racismo estrutural, e a gente sabe disso, né? Ou por conta do acesso, ou será que elas nem chegam a procurar por conta de achar que não vão conseguir, por conta também desse racismo estrutural? Então, infelizmente, é uma questão que eu não obtive resposta, não sei se ela obteve, mas eu acho que é uma coisa a se pensar. Por que não tinha nenhuma mulher abrigada se as duas casas estavam cheias? A mulher negra, né? Não tinha nenhuma mulher negra abrigada. Né? Quem quer completar? Quem quer tecer? Ju, em relação ao que as meninas estão trazendo, né? Eu vejo essa questão da violência contra a mulher e contra a mulher negra, e principalmente quando ela é dentro da família, essa questão é muito difícil, né? Porque tem que se trabalhar de uma forma estrutural, né? Porque essa violência, ela já vem, é uma violência histórica. Então, muitas vezes é difícil a mulher buscar ajuda, porque a mãe já fala, poxa, mas eu aguentei tanta coisa, eu vivi tantas coisas, por que você não consegue suportar isso, né? E como também vocês estão trazendo, ela é de uma forma muito sutil, e a pessoa até fala, nossa, mas será se eu sou o problema? Será se eu estou enlouquecendo, né? Porque ela começa a pensar na saúde mental dela, fala, nossa, eu acho que... E a pessoa começa a se calar e... tá tudo bem, ok, fica mais reclusa no seu quarto. E é difícil buscar ajuda, porque como você vai lutar com uma violência, todos os níveis de violência, elas são difíceis. E quando é uma violência familiar dentro da sua família, aprendemos que a família é um local de amor, de aconchego, de segurança, e que ali a gente tem tudo, né? Que a gente precisa, a gente tem colo. E quando isso não acontece, você fala, eu acho que sou eu. O problema pode ser eu, porque está todo mundo... Parece tudo normal, de uma forma tão velada, né, Maria do Carmo, que você fala, puxa, as pessoas não veem, mas só eu estou vendo. Né? Então, o primeiro passo é buscar ajuda, mas é difícil esse primeiro passo. Gabriele? A maioria das vezes elas não buscam ajuda mesmo por medo. A gente que trabalha em escola, a gente vê muita coisa. Tipo, a mãe chega e fala, olha, se tal pessoa aparecer aqui, me liga correndo que eu venho aqui, mas não fala para ele que você sabe que isso aconteceu. Então, na maioria das vezes, elas têm medo de que aconteça alguma coisa depois da denúncia. Sim, com certeza. Mariane? Mariane? Eu acho que o título da roda já é uma provocação, né? Porque para além... Oi, Mar. Sua conexão tá ruim. Me escutam? Vamos ver. Fala aí o que você... Eu estou escutando, mas estou escutando você cortadinha. Ó. Não, assim, ó. Então, enquanto a Mariane tenta pegar de novo a conexão, na realidade, o que colocam na sociedade é que nós somos como aquela música, né? Loucas, tristes ou más, né? Ou a gente está sempre em TPM, ou nós entendemos errado, ou ela está louca, né? Então, assim, nós que somos vítimas, somos colocadas sempre como depois as culpadas. Mariane, você voltou? Não, acho que ela vai ter que sair e voltar de novo. Travou. Ela travou. Então, essa questão. E aí eu fico pensando assim, como nós vamos superar? Como é que a gente supera isso? Né? Como é que nós podemos superar? Alguém quer falar sobre essa questão? Voltou, Mariane? Mariane? Voltou?
Voltei. Então tá. Então, pode falar o que você estava falando, meu anjo. Eu acho que é muito bom quando acontece essas coisas na internet. Então, já é uma provocação. Porque a gente percebe que como é difícil as aulas remotas. É. Fala, Má. Não, ela congelou de novo, tadinha. Bom, vamos aqui. Você falou na questão. Tá muito frio. Na questão de como título superar isso. Fala, Ju. Então, você fez a pergunta de como superar isso, né? Essa questão da violência, como a mulher enfrentar e superar, né? Eu acho que o primeiro passo realmente é buscar ajuda, reconhecer que tem um problema. Falando da minha área, na ajuda profissional de um psicólogo, levar a mulher a entrar em contato com o que ela tem de mais bonito dentro dela, né? Que é sua força, seu estar no mundo. Então, a gente trabalhar o contexto social e cultural dessa mulher, para ela se fortalecer e ela sair de qualquer tipo de opressão, se é com o esposo, se é com o familiar, se é em locais de trabalho. Então, se fortalecer de quem ela é, de onde ela veio e qual o seu lugar no mundo e para onde ela pode ir, e tudo que ela quiser ela consegue ser e buscar. Então, esse é o melhor escudo, né, no trabalho contra a violência, contra nós mulheres. Esse reconhecimento e esse fortalecimento de quem somos, né, e o que queremos, a partir de tudo isso, podemos ser o que quiser, né, e buscar essa ajuda com assistente social, com advogados, né, com psicólogos, com todo esse grupo de pessoas que podem orientar essas mulheres. Então, o conhecimento, o fortalecimento, é isso que vai ajudar essas mulheres a superar, nós mulheres, a superar essas violências. O que você acha, Maria do Carmo? Eu acho assim que a mulher ela avançou muito, né? A luta das mulheres, né? As mulheres elas se emanciparam, né? Nós mulheres negras aí também estamos nessa luta. Não é fácil, porque para nós tudo é muito mais difícil. Os nossos espaços ainda são muito reduzidos, a gente ainda é muito silenciada. O que eu acho ainda que falta a gente ter um trabalho mais eficaz, viu, Sol, você que está aí lançando a sua candidatura, com os homens. A gente precisa chamar os homens numa formação, numa educação, né, da situação da mulher, porque a mulher ela já avançou, né? Ela ainda está um pouco travada, porque os homens não acompanham a luta dessa mulher. Ainda a mulher ela caminha muito sozinha. Então eu penso assim que por exemplo, na comunidade negra, por exemplo, eu observo que a gente tem um grande aliado, que seria as escolas de samba, o futebol, que deveria também cumprir esse papel social de falar, né, de tocar nesse tema do abuso sexual, da violência contra a mulher. Eu acho que esses espaços seriam oportunidade da gente também discutir, né, deles poderem falarem, né, com esses homens que são os nossos companheiros, que são os nossos filhos, que são os nossos irmãos dentro de casa, falar dessa questão, dessa violência que essa mulher sofre, dessa opressão, do abuso sexual, do crime, né, que eles cometem quando eles insistem nessa prática dentro de casa. Então, para além do espaço doméstico, acho que esse trabalho ele poderia ser feito também nesses espaços, de uma forma social. E não só dessa mulher, nem enquanto criança, enquanto adolescente e na vida adulta. Também falar das mulheres idosas, né? Então, eu vejo que essa população ociosa de homens que nem trabalham, nem estudam e se tornam violentos dentro de casa e que às vezes são dependentes químicos e acabam
gerando muito problema dentro da família, também esse assunto eles deveriam ajudar a gente também a discutir e fomentar discussões em relação a isso. Também eu vou trazer também uma questão muito importante, que na conferência das mulheres que a gente teve aqui em São Paulo em 2014, se eu não estiver enganado, ou 2015, eu participei entre tantas pautas e demandas das mulheres, mulheres negras, mulheres não negras, mas das mulheres trans, né? A questão teve pautas muito dolorosas, assim, que eu chorei muito quando eu vi depoimentos, por exemplo, de mulheres que são lésbicas e falam que elas sofreram um estupro corretivo, um termo que eu não conhecia, de homens que se acham no direito de dar uma lição de moral numa mulher porque ela tem uma outra opção sexual. Que vida é essa? E de mulheres trans que estavam fazendo um trabalho muito bonito ali na região do glicério, com resíduos de tecido, e elas também trouxeram um depoimento muito interessante dessa, como é que elas falaram? Um termo usado assim de uma tal de roleta russa, que acho que às vezes tem alguns policiais que também abusam delas na madrugada, quando elas estão fazendo o trabalho delas, e elas trouxeram depoimentos fortíssimos. Então, eu acho assim que todas essas questões, eu acho que, para além do espaço doméstico, eu acho que tá lá aquele jogão de domingo, que esses homens estão lá, que gostam de participar tal, e não quer saber das questões da mulher. Eles querem assistir o jogo dele, mas eles não querem saber de fazer comida, não querem saber de dividir o serviço doméstico. Eu acho que os clubes teriam, sim, assumir uma responsabilidade social de falar dessas questões. Eu acho que também as escolas de samba também têm que assumir esse papel. Assim como eu vejo também as igrejas, né? Falar no culto, falar também na missa, falar lá nas casas de axé, porque precisam falar, a gente precisa falar sim. Né? Porque eu também vejo que tem algumas mulheres que apanham de pastores, que estão lá no culto falando da questão da religiosidade, mas quando chega dentro de casa são altamente violentos. Então, são diversas questões, né? Eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão, ampliar essa discussão do espaço doméstico para a sociedade, né? E eu acho que nesse ciclo aí que a gente vai conseguir dar uma melhorada, porque assim, as leis estão aí, mas de fato nem tudo funciona. Como a Eliane trouxe aí muito bem, ela viu que nessas casas de acolhimento, não se encontrou mulher negras. Eu acredito que o racismo estrutural atua aí também, porque não vai olhar para a situação dessa mulher negra, porque a questão da cor da pele, a questão que já está institucionalizado, de que o negro ele está naquela condição inferior ao branco, também impede o acesso dessas mulheres. Eu acredito que você não vai encontrar aí mulher negra, você não vai encontrar mulher trans, você não vai encontrar mulher lésbica, você não vai encontrar essas mulheres aí que, infelizmente, elas ainda ficam à margem da luta das mulheres, né? Então, eu acho que a gente precisa também desconstruir a todo momento essas estruturas, né? Então, serve a quem, por exemplo, esse que eu pergunto, né? Essas casas de acolhimento, né? Qual é o perfil dessa mulher que eles aceitam, né? Que eles vão atender, que eles vão como uma mulher que precisa desse atendimento, porque as mulheres estão morrendo e quem mais morre são as mulheres negras, né? Então, quem mais sofre violência doméstica são as mulheres negras. Então, acho que é por aí que acho que a gente tem que pensar. Tá, só vou fazer um comentário e já passo a palavra. Assim, quando você fala de escola de samba, esse ano, no comecinho desse ano, antes da gente ter que ficar todo mundo enclausurado, eu fiz um bate-papo com uma pessoa uma mulher de escola de samba. E o tema era para além dos corpos.
Né? Então, assim, o papel da mulher numa escola de samba não é só sair nua da escola de samba. Você tem mulheres na direção, você tem mulheres que fazem letra, você tem mulheres puxadoras, você tem mulheres na harmonia, e isso não aparece. São sempre os homens das escolas de samba que estão à frente. E nós temos muitas mulheres trabalhando na escola. Então, quando você traz escola, primeiro, é um lugar que as mulheres estão ocupando com muita luta, e é um lugar que tem que levar o nome escola. Por isso que existe hoje, né, um grande desafio para as escolas de samba, que elas também possam, além do carnaval, ser um lugar onde se tenha debates, onde você tenha um trabalho com jovens, um trabalho com todo mundo. Então, a escola de samba, quando ela sai na avenida, ela é o último pedacinho da escola, ela é o resultado de um trabalho de um ano. Mas aqui no ABC e aqui em Santo André, Maria do Carmo, de São Paulo, escolas de carnaval foi apagado das agendas políticas. Então, nós tivemos perdas de empregos, nós tivemos perdas de processos socioeducativos nas escolas de samba, nós tivemos várias perdas, não é só a perda do desfile, o que representa a escola de samba durante 11 meses, que você trabalha arduamente. Você tem pesquisadores, você tem historiadores, você tem costureiras, você tem modelistas, você tem artesões, né? Então, escola de samba, a gente também precisa começar a desmistificar que é só o carnaval. O carnaval é o resultado, né? Eu concordo plenamente com você, Maria do Carmo. Escola de samba, futebol, tudo isso que trabalha com as massas tem um papel importantíssimo para começar a disseminar aquilo que nós fazemos, que é a questão da garantia de direitos, da igualdade, da justiça social e de uma sociedade tolerante. Porque a gente já percebeu que a intolerância mata. Então, nós temos que trabalhar para a tolerância. A Eliane pediu a palavra, aí eu vou passar de novo para a Mariane, ver se ela consegue voltar, a Gabriele e a Ju, pode ser assim? Então, vamos lá, Eli. Então, esses espaços, né, escola de samba, futebol, sempre foram espaços majoritariamente masculinos. E aí as mulheres sempre aparecem como símbolos sexuais. E aí você tem, além da violência de colocar a mulher como um objeto, você tem a violência de colocar um padrão de corpo para as mulheres. E padrão inalcançável, porque muitos das modelos das mulheres que eles consideram gostosas são mulheres que tomam medicação, que não comem, que sofrem uma série de distúrbios psicológicos, psicomáticos, psiquiátricos, enfim. Porque elas têm que manter um padrão de corpo que não existe. E aí eu entro numa outra questão também, que é a mulher gorda, a violência para os corpos gordos, né? Então, você começa com a questão do bullying na escola, e isso também serve para as meninas e meninos, mas geralmente as meninas negras sofrem mais, as meninas obesas ou gordas, ou às vezes estão só acima do peso, né? Mas não está naquele padrão que é considerado padrão, e aí começa com bullying na escola e professores que vão aturando, professores que vão relevando, são profissionais às vezes que não têm um preparo, que a escola o governo não dá um preparo. Então, assim, como a gente pode acabar com as violências contra as mulheres? Eu entendo que o primeiro passo é as mulheres se unirem, e muitas de nós estamos unidas em prol de fazer algo, porque nós precisamos falar. Falar é o princípio da cura. Nós precisamos falar. Nós não vamos obter espaço por simplesmente bondade alheia. Nós temos que tomar os nossos espaços.
E aí, uma vez com os nossos espaços tomados, porque é um processo, e o processo tem esse. Claro, existem situações que a gente consegue como se fala, cortar os caminhos, né? Mas eu entendo que é cobrar que a pauta da mulher no poder público seja uma política de Estado e não política de governo. E por quê? Acho que foi Simone de Beauvoir. Agora, me perdoem se a citação estiver errada, me corrija, que fala quando os direitos das mulheres estão em risco, né? Aliás, quando a situação complica, eu vou popularizar a fala dela. Quando a situação complica, o direito das mulheres são os primeiros a serem retirados, porque eles nunca são política de Estado, sempre é de governo. Aqui em Santo André tivemos a Secretaria de Políticas para as Mulheres no outro governo, que era do PT. Entrou esse do PSDB, pronto, acabou a Secretaria de Política para as Mulheres. Acabou. Então, assim, para que não exista o risco, nós precisamos de garantias, de repente, constitucionais, porque com a Constituição de 88, e foi bem interessante isso, eu estudei bastante no mestrado, a Constituição de 88, ela vem protegendo o indígena. Claro, eu entendo que a lei também não é garantia de que a coisa vai funcionar, mas pelo menos existe uma prostituição constitucional, é ótimo, né? Existe uma proteção constitucional. Freud explica. Freud explica, exato. Então, nós tivemos do indígena, do idoso, mas não tivemos da mulher. Tanto se fala que a Constituição de 88, e no meio jurídico, como os advogados e advogadas não têm um conhecimento tão profundo, a não ser que ele seja, ou ele ou ela seja um constitucionalista, não vai entender isso. Então, assim, a Constituição igualou em direitos e deveres homens e mulheres, mas não trouxe a proteção às mulheres, como trouxe para outras categorias, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é o caminho. Como a gente vai... Porque a gente tendo política... E outra, a política para mulheres, políticas para mulheres, elas precisam ser transversais. Elas precisam ser matriciais, que alguns chamam. Não é só, então vamos colocar a casa-abrigo, vamos prender o agressor. Porque é enxugar gelo. Precisa se tratar a causa também. Né? É necessário a gente cuidar da consequência, sim, e precisa se tratar a causa, como é o E Agora José aqui em Santo André, e vou fazer a propaganda, a propaganda aqui, que existe aqui em Santo André, existe esse trabalho que também está abandonado pela prefeitura, né? Eles estão num lugar assim de favor, estão fazendo os encontros antes, né? Quando era presencial, num lugar de favor, quer dizer, os nossos direitos sempre são preteridos nesses momentos de crise. Então, eu entendo que esse é o caminho, capacitar professores, não permitir o bullying, trabalhar a questão da imagem, da autoimagem. É inadmissível ver pessoas que pesam 70, 80 quilos dizendo que quer se matar porque está gordo. É inadmissível viver numa sociedade dessa, sabe? Então, o que é isso? Machismo. Como se trata o machismo? Tratando o machista. Muito bem. Gabriele, como é que você vê isso? Né? Ela trouxe a questão da educação, fez a questão da escola, a Eliane fez uma fala bem precisa nesse sentido. Como é que você vê isso trabalhando dentro de uma escola? Então, é o que eu falei, dentro da escola, a maioria das mães, elas têm medo ou de depois chegar em casa e apanhar, ou elas acham que elas não têm essa coisa que elas podem viver sozinhas. A mulher ainda tem, algumas mulheres ainda têm esse negócio que ela vai sempre depender de alguém para viver. E principalmente se ela falou no caso de idoso. Idoso tem esse negócio de cultura. Já vem de antes. Ela sempre acha que elas têm que aguentar tudo. Porque minha mãe aguentou. Não é que as coisas não aconteciam antes, sempre aconteceram, só que antes sempre foi velado. Então, para ela, e a questão da religião também, que ela falou,
que alguns pastores, assim, eles são violentos dentro de casa. Por quê? Porque eles se escoram na religião. Eles colocam como justificativa isso. Sim, sim. Ju, como é que você vê todas essas falas dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que você lida? Como é que você percebe tudo isso que essas meninas... Vou falar meninas, tá, gente? Eu tenho mania de chamar todo mundo de menina, tá? Como é que você vê, né, nessas falas todas? Sim, a fala da Gabriele é perfeita no sentido de que ela traz a questão do medo, né? Então, assim, a violência contra a mulher dentro do âmbito familiar é uma questão central do consultório, né? E que é difícil de resolver, né? De além de todas essas questões. Então, a gente busca trabalhar essa resistência, né? Qual que é essa resistência? Da mulher quebrar esse padrão que foi estabelecido pelo nosso patriarcado, né? Então, essa cultura que já vem do pai, já vem do machismo, né? Então, quebrar essa resistência e a mulher entender que ela pode ser diferente, que ela pode fazer diferente do que a mãe fez, do que a mãe conseguiu, né? Então, mas aí é uma coisa que vai ser dominada aos pouquinhos, né? Porque vem de uma forma bem velada, no horário de janta, de almoço, um parente que fala, que dá aquela cutucada, assim, sem querer, nossa, mas isso, nossa, mas você fez aquilo, você não vai fazer, e você vai sair para tomar um chopp com as amigas, né, relato de mulheres que apanham porque deixou queimar o arroz, ou porque estava conversando com uma amiga numa lanchonete. Então, assim, essa violência, ela vem a partir do momento que a mulher tenta romper essa estrutura que ela foi colocada, né? Que ela tenta romper essa questão do gênero, que o homem quer que você... Né, que a sociedade, nós, né, sociedade estabelecemos que esse é papel de mulher e esse é papel de homem, desde quando damos a boneca para a criança, para a menina, a panelinha, né? O que isso representa? Uma coisa de ficar dentro de casa. E para o menino, a gente dá um carro, a gente dá uma bola. Isso é uma representação de ir para fora, de vai além, né? Então, uma cultura que construímos de uma forma que não está dando certo, porque mulher e homens, eu no meu conhecimento, eu acredito que tem que andar de lado a lado, né? Discutir os temas, discutir os assuntos, a criação da família, dos filhos. O que está bom para ambos, às vezes os maridos sofrem também, em muitas questões, a mulher sofre de um lado, o marido sofre de outro, porque vem uma cultura, né, de violência, tanto o homem como a mulher, já vem a mãe, e aí isso vai além de tudo. É uma questão estruturada que parece que a gente tem que começar. Eliane, como você está, né, nesse meio, né, começando aí na política, e a fala a Sol, né, que está começando na política, fala da Eliane. Então, assim, eu vejo, né, o índice de desenvolvimento humano do Brasil, ele é até menor do que o da Argentina. Então, o que a gente precisa é de políticas públicas, de projetos, né, para ajudar esse desenvolvimento humano. Porque desenvolvimento humano e igualdade de gênero, eles têm que andar junto. E quando não anda junto, a gente vai estar igual. A questão do gênero é violência, né? Se não tem desenvolvimento humano, não tem igualdade de gênero. Né? Então, acho que precisamos, né, a fala da Eliane foi muito boa nesse sentido, de termos políticas, projetos, e esse é colocado em prática, porque já temos muitas coisas, mas precisa pôr para fazer, né? Tem que ser efetivado, né? Igual a nossa lei, Maria da Penha, que é considerada pela ONU uma das terceiras maiores leis mais bem feita do mundo, mas ela precisa de efetivação, ela precisa da parte financeira, né? Faltou essa parte financeira para dar o apoio à mulher, né?
Porque se não tiver isso, como que ela vai sair de um lar agressivo, de um modelo de relacionamento, de um modelo de família, se ela não consegue caminhar? Ela precisa comer, ela precisa vestir, ela precisa dormir. E aí, amanhã depois, quem vai cuidar dela? Ela saiu de casa, enfrentou todo mundo, as pessoas falaram que não tinha que ser feito, é assim que se faz. E agora? O que eu faço? Se eu não tenho dinheiro para comer, se eu não tenho trabalho, se eu não tenho casa. Então, eu acho que falta a questão financeira, porque a lei é maravilhosa, mas eu acho que tem que ter essa questão financeira de ter esse apoio. Porque, igual a Eliane trouxe a questão da casa, né, que recebe essas mulheres, mas como que elas chegam lá e quanto tempo elas podem ficar lá? O que é dado para elas ali? Teria que ter emprego, teria que pegar essa mulher e, vai trabalhar aqui, o que você quer fazer, o que você sabe, né, o que você quer. Então, é uma questão assim tão grande, né, meninas? Eu proponho a gente fazer uma roda, Sol, falando sobre a Casa-Abrigo, explicar o que é. Porque na Casa-Abrigo ela tem isso tudo, Juscelene. Ela tem, mas tinha, né? No caso, quanto tempo ela aqui, pode ficar lá? Até 3 meses, mas ela já saía com emprego, né? Porque existia um convênio. Ela saía com casa, ou se ela optasse, voltar para o marido, porque também é importante respeitar a vontade da mulher, ou se ela quisesse ir para a casa de um familiar fora do estado, ela recebia apoio financeiro. Então, a Casa-Abrigo, ela prevê toda essa questão. Por isso que eu falei, é preciso ser política de Estado, porque sendo política de Estado, ela não vai sofrer desmonte quando mudar o governo ou a sigla de governo. Então, Eliane, eu percebo na fala de vocês todas nessa roda, né? Eu estou aqui, eu estou assim, pensando em tudo que vocês estão falando. Nós, mulheres, nós já sabemos o que nos machuca, nós já sabemos o que nos mata, nós já sabemos o que nós queremos viver, porque da mesma maneira como a gente diz, né, que o corpo negro tem valor, o corpo da mulher também tem valor. Né? Então, o nosso corpo, ele precisa ser respeitado. É isso. Vai ficando claro na fala de vocês que nós temos que buscar o quê? É a mudança de uma herança patriarcal, machista, e que quem tem que mudar são os homens. E para isso, aí eu concordo com a Maria do Carmo e com as demais, eles precisam estar lado a lado conosco, né? Eles precisam estar abertos a desconstruírem o machismo, a se livrarem da masculinidade tóxica, porque eu também acredito que não deve ser fácil para um menino de 5, 6 anos que quer chorar, um adulto chega e fala, engole um choro, moleque. E ele tem que engolir o choro, porque se ele chorar, ele é mulherzinha, se ele chorar, ele é maricona, se ele chorar, ele é florzinha. Olha como vai rotulando tudo aquilo que é frágil como mulher, e ele não pode ser frágil. Ele não pode brincar com boneca. Como é que ele vai cuidar do filho? Ele não pode brincar de panelinha. Como é que ele vai cozinhar? Né? Ele não pode pegar uma vassoura para brincar de casinha. Como é que a gente vai pedir para ele varrer a casa? Aí, eu estou lavando a louça de domingo, com a minha filha enxugando, e meu companheiro está sentado no sofá vendo futebol com o filho. Como é que eu peço para esse menino vir me ajudar se ele está fazendo companhia com o pai? Então, é o pai que deveria também ir para a cozinha, dividir, porque a casa é de todas. A divisão da tarefa doméstica é de todo mundo que mora naquela comunidade. A família é uma comunidade, é um lugar comum. Todo mundo bebe, come, usufrua daquela casa. Então, aquela casa tem que ser de todos e de todas. Então, assim, eu tô pegando aqui as falas de vocês e na minha cabeça, tentando fazer esse desenho, né? Tentando fazer essa coisa lúdica. Eu sou muito lúdica, eu sou muito de visualizar as coisas, né? E, então, assim, homens também, quando ele mata uma mulher, ele matou toda uma família, ele tem que entrar em fuga e ele vai preso.
ele também acaba com a vida dele. Eu não estou justificando a morte de uma mulher. Não, eu não passo pano para homem, eu não passo pano para agressor. Mas eu fico imaginando quem foi esse agressor quando ele tinha 3, 4, 5 aninhos. Como é que ele foi criado? Como é que ele chegou a ser um agressor? Então, nós temos, eu vejo assim, sabe, Liane, o Agora José, nós temos homens fantásticos aqui em Santo André, desconstruindo o seu próprio machismo e contribuindo para que outros homens desconstruam o machismo. Né? Mas esse tem que ser um trabalho em parceria com as mulheres, porque quem morre somos nós, quem apanha somos nós, e esse lugar de fala é nosso. Né? Maria do Carmo, você queria fazer uma consideração? Fala. Eu quero sim, então. Eu acho que vocês que estão aí, né, se dispondo, né, a disputar uma cadeira na vereança ou nos espaços aí de disputa, né, já que vocês já se colocaram, porque eu faço a minha política no dia a dia, né, porque para mim fazer política eu não preciso de uma cadeira. Mas, enfim, a gente já trouxe aqui as demandas para vocês em relação a essa violência doméstica, que é essa mulher, ela não consegue tratar desse problema dentro de casa por ela ser mulher e por ela ter a questão da força física inferior ao do homem, porque ele usa da força física para coagir, para oprimir, para violentar e para se sobrepor em cima dessa mulher dentro de casa, sendo ela criança, como adolescente, como adulta ou como idosa. Então, essa mulher, ela passa por essa opressão. A gente já sabe que as leis que a gente tem nesse país e na nossa sociedade, ela não atende, de fato, a essa mulher, a essa realidade. Então, a gente sabe, como a Eliana mesmo apresentou, a Eliane, as casas de acolhimento que estão aí, elas estão fazendo um trabalho muito pequeno, muito micro também, que não atende essas demandas dessas mulheres, e a gente vê que tem um processo também de exclusão, porque se você chegar nessa casa de acolhimento e não ver as mulheres negras lá, sendo que elas são a maioria, que são violentadas, que são espancadas, que são humilhadas e que são vilipendiadas dentro do espaço doméstico e ela não é atendida, então, ou seja, nem essas políticas públicas que foram feitas em prol da mulher, elas não estão atendendo de fato. Ou seja, a gente tem no papel, né? Eu gosto de falar, ter no papel não basta. Como que a gente vai mudar essa sociedade, essa cultura que está impregnada nessa sociedade? Vamos desconstruir essa estrutura, como que a gente vai descolonizar esse pensamento e vamos falar para este homem, comunicar com este homem e falar, olha, cara, desse jeito não dá mais, a sua mãe, a sua esposa, a sua irmã precisa de você lado a lado com ela, respeitando ela, porque ela, dentro de casa, ela não consegue fazer esse diálogo, porque por mais que ela vai lá, né, passa, como a Eliane falou, ela às vezes passa lá pela casa de acolhimento e depois ela também tem o direito de voltar para a casa dela e às vezes ela tem até o direito e tem que ser respeitado o direito dela de decidir de querer voltar com esse seu companheiro. Mas foi feito um trabalho, eu pergunto, com esse companheiro para que ele receba essa mulher de volta? Então aí é que é o problema, porque assim a gente não consegue dialogar e mesmo que ela queira voltar com ele, o comportamento dele não vai mudar. Ele pode mudar por um tempo, mas ele precisa de uma formação. A gente precisa tratar o machismo com educação. Como que a gente vai reeducar e educar este homem? A gente vai educar para além dos espaços domésticos. Então, por isso que eu citei como exemplo. As escolas de samba é uma grande oportunidade no domingão, quando o cara está indo lá para o ensaio, ou para o chorinho, ou para fazer um samba com a colegada, ela tem que assumir um papel institucional e social e falar, sim, do machismo para esses caras que frequentam esses espaços, porque são eles que depois, quando voltam para dentro de casa, são altamente violentos. Independente de ser negro ou não negro, eles são violentos. São eles também que não conseguem depois se estabilizar no mercado de trabalho. No futebol, sim, na hora que eles estão lá assistindo os jogos deles, que eles se acham macho
para estar lá assistindo o jogo, mas também não são machos para ajudar dentro de casa e nem assumir o papel dentro de casa, as suas responsabilidades. Então, é nesse espaço que também tem que se falar das questões domésticas, da questão da violência da mulher. E aí, vão mais além, é dentro da igreja também, é dentro lá no público das igrejas evangélicas, é no altar das igrejas católicas, lá nas casas de axé, também que tem que se tratar desse assunto, porque a gente tem muitas pessoas que frequentam esses espaços e que chegam dentro de casa e são violentos. A gente fala assim, não, a religião também ajuda. Ela ajuda em partes, em alguns casos, mas tem casos que a gente vê que até o pastor que está ali na frente, na linha de frente, ele também é altamente violento na sua casa, no seu lar, com a sua esposa, com a sua filha. Então, esses modos operantes. Então, assim, quem vai assumir essas demandas, né, que vai querer e vai ter ali a caneta na mão, o poder de decisão, precisa entender que essas ações estruturantes, enraizadas dentro da sociedade brasileira, a gente vai romper, sim, se a gente começar a falar do que acontece dentro do espaço familiar, falar fora do espaço familiar, porque a mulher em si, ela não dá conta. A luta das mulheres, ela já vem de muito tempo, as mulheres, elas avançaram, mas eu vejo que mesmo com todos esses avanços, a gente não consegue diminuir o índice de violência e mortalidade contra a mulher, a gente não consegue diminuir o índice de abuso sexual contra a criança. Olha esse caso dessa menina, essa criança, essa menina de 10 anos, aí eu vi um auê danado na mídia, porque vão abortar a criança que está dentro da outra criança, mas eu não vejo ninguém falar do tio, eu não vejo ninguém falar desse tio, esse cara que é jovem e que abusou dessa menina durante 4 ou 5 anos, que vem abusando e que entra dentro dessa casa e que faz esse horror com essa menina. Eu não vejo ninguém trazer esse questionamento. E ela não é a única, gente. Se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vai ver que tem milhões e milhões de crianças que sofrem dessa mesma situação. E aí eu quero falar, e essa mãe que não conseguiu falar desse problema, você acha que essa mãe não conseguiu ver que a filha dela estava sendo abusada dentro de casa? Ela é órfã. A menina é órfã. A menina é órfã? Então, eu li a reportagem que ela não tem mãe, ela é órfã. Então, eu não criada consigo... pela avó, eu acho. Então, mas você acha que essa avó não conseguiu, né? Mas você acha que essa avó não conseguiu observar que estava acontecendo alguma coisa e como a Gabriele trouxe, porque é mais velha, sabe que sempre aconteceu essas coisas dentro de casa, aí tem essa mentalidade de vamos proteger a família, não vamos falar dessas questões, porque é muito doloroso, é muito triste, sempre aconteceu, vamos deixar, daqui a pouco ele entra no eixo, e aí tudo passa. Não dá mais para a gente ir aceitando esse tipo de situação, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa avançar. Essa mulher, sozinha, dentro de casa, ela não consegue fazer esse movimento, né? Então, eu vejo, às vezes, que até dentro dos movimentos culturais que eu participo, né? Eu vejo que tem muitos caras que são muito bacanas, correm com a gente, vêm, né? Estão ali, às vezes participam de rodas de conversa com mulheres, mas eu sei que depois, quando chega dentro de casa, ele reproduz o mesmo modus operandi do cara agressivo. Então, assim, eu observo que nem a formação que a gente leva para esses não está bastando, porque eu acho que ela tem que vir, ele tem que ser atravessado de uma outra maneira, né? Eu acho que é por aí. Eu vou fazer 2 comentários e passo para vocês fazerem. Então, o primeiro comentário, Maria do Carmo, é assim, o motivo de nós termos, na minha concepção, tá? De nós termos que assumir alguns espaços no legislativo, é para a gente fazer uma divisão de forças. Aqui em Santo André, você tem 21 cadeiras, 20 ocupadas por homens e 1 cadeira ocupada por mulher. Uma única cadeira ocupada por uma mulher, né? Então, essa correlação de força, ela está totalmente desequilibrada. Porque por mais que você tenha até companheiros de partidos mais progressistas, né, e vereadores do PT, mas a gente sabe que o machismo também está enraizado nos homens de esquerda. Eles não estão salvos no machismo, eles são criados na mesma sociedade.
Então, quando a gente se propõe, como é o meu caso, depois de 32 anos de militância política, eu falei, não, tudo bem, então eu me proponho a colocar o meu nome à disposição e sair como candidata, é para fazer essa disputa também lá dentro, né? Para que a gente possa garantir lá dentro uma disputa de igualdade e para que o olhar de mulheres prevaleça em cima de projetos que não nos atendam. Então, isso é uma questão. E a menina, eu acho não, me corrigem aí quem é da área da educação, quem é psicólogo, e vocês duas também me corrigem se eu estiver errada, tá? Mas o que eu percebo é que essa menina, ela revelou como nós mulheres somos tratadas. Uma menina de 10 anos, que as pessoas vão para a porta do hospital chamá-la de assassina, porque é assim que eles nos tratam. É um padre dizer que ela foi violentada por 4 anos porque ela gostava. É como esse padre entende as mulheres. Ela revelou. Essa menina, ela fez explodir como nós somos tratadas na sociedade. Porque se não respeitaram nem uma menina de 10 anos, chamando-a de assassina, como é que vai respeitar uma mulher de 30, de 40, que também foi violentada e não tem o bebê que está dentro dela? Porque eu penso assim, gravidez tem que ser feito com amor. Né? Mesmo que você faça uma inseminação artificial, você tem que fazer aquilo com amor. Eu quero estar grávida. Eu quero esperar esse bebê. Quando esse bebê é fruto de algo muito doloroso, que não tem amor, né? Eu não sou obrigada a carregar. Nenhuma mulher é obrigada a carregar. Pode ser que tenham mulheres que falam, não, eu vou ter a criança e pronto, é um direito dela. Mas ela falou, não quero. Eu não quero essa criança. E uma outra coisa, por que eles pegaram tanto? Será que se eu fosse uma menininha? Olha que eu sou branca, gente. Eu não tenho nada contra raças. Mas será que se ela fosse uma menininha? Que a gente soubesse, que a gente sabe que ela não é branca, né? Pela própria família, pelo tio e tudo mais. Mas se ela fosse muito branquinha, dos olhinhos azuis, com muito dinheiro, será que teria ido até para a mídia? Nem chegaria à mídia. Tudo isso? Ou se ela fosse uma menininha branca, também moradora de favela, porque a gente sabe que tem hoje muitas crianças brancas que também estão morando em comunidades, que estão morando debaixo de viadutos. Será que como será? Será que também é uma questão da pobreza, da miséria, que já está carimbado? Pobre, miserável, é assassino. A menina rica, poxa, ela foi vítima, né? Até porque a gente viu agora esses dias, o rapaz não era traficante de animais, o rapaz era um estudante de veterinário, não importa que até um tubarão ele tinha na casa dele, mas ele não foi titulado como traficante, né? O rapaz é preso com 100 gramas de maconha, porque ele é negro, ele é traficante. O outro é preso com tantos quilos de cocaína, mas é um estudante, né? Então, a Aldaís Sposati, uma vez, naquele estudo que ela fez, o mapa da pobreza, né? Ela trouxe isso. Os jovens de classe média alta, que só estudam, estudante. O jovem da periferia, que só estuda, era desocupado. Está lá, na pesquisa da Aldaís Sposati. Mesmo os meninos de 17 anos, os mesmos só estudam, mas por onde eles moram, um é estudante e um é desocupado. Então, nós passamos também por um corte de classe. Então, a gente tem um corte de gênero, a gente tem um corte de raça e a gente tem um corte de classe, né? Então, isso é importante também falarmos. E todas nós que estamos aqui hoje, talvez algumas sabendo e outras não sabendo, todas nós somos feministas. O feminismo é isso, é essa luta pela igualdade da mulher, né? Este é o feminismo que eu acredito, aonde a gente se olha e a gente se mistura e juntas a gente luta pela vida das mulheres. Este é o meu feminismo.
tá? Pela vida, pelo direito, pela garantia de tudo, né? Bom, eu falei muito agora. Quem quer fazer algumas considerações? Eu falei alguma bobagem, gente. Eu estou em processo de aprendizado, eu estou em processo de desconstrução e de reconstrução eterna, tá bom? Foi uma fala ótima. Tá ótimo. Assim, o feminismo ainda a gente está repensando, porque o feminismo negro ainda não é contemplado dentro do movimento de feministas. Então, a gente está nessa luta também, que a gente precisa fazer esse ajustamento aí, que não é fácil. Quer dizer, assim, a voz da mulher negra dentro do feminismo ainda é muito difícil. Para além, né, da nossa discussão, dentro do movimento negro também, que a gente tem dentro do movimento diversas linhas de pensamento, às vezes uma em dissonância com a outra, mas o movimento negro é um só e todo mundo luta pela promoção, né, do negro na sociedade, pela inclusão, pela questão da igualdade, né, na nossa sociedade. A gente tem essa diferença, sim, né? Como que, por exemplo, vamos falar uma outra violência que atinge as mulheres dentro de casa é a questão das drogas, né? A dependência química. Então, vamos lá, a Sol trouxe a abordagem desses dados que ela estudou. Se você pega o jovem de periferia, que a maneira que o policial aborda ele na periferia, porque às vezes ele está lá usando o seu entorpecente, que às vezes nem faz tanto mal para ele, mas se ele de repente tiver uma dependência maior, faz um mal para a família, porque se ele ficou uma pessoa descontrolada, então ele vai trazer problemas dentro de casa. Esse é um fator que a gente precisa equacionar. Mas a abordagem desse policial, que é o meu foco, né? Então, na periferia, ele chega, e vocês sabem muito bem que eles fazem um estrago gigantesco, né? A nossa PM, ela faz um estrago muito violento na periferia, ela é muito mais violenta do que próprio esses jovens são. Se vê, eu estive ali várias vezes na faculdade de Direito ali no centro de São Paulo, eu vejo os caras ali, os jovens que estudam Direito ali, que eles usam maconha o tempo inteiro, né? Eu fico observando ali, a gente passa por ali, o cheiro é forte, e eu não vejo policial nenhum abordando ninguém ali. E eu fiquei pensando, falei, nossa, por que na periferia eles vão com tanta violência? E chega aqui, a gente vê esses jovens aqui, estudantes, né? Todo mundo lá, bonitinho, pessoal do direito e tal. E passa um pano, sim. Aí eu fico pensando, também a gente precisa questionar essa educação dessa PM, né? Como que é essa formação? Por que para abordar um jovem na periferia, eles têm uma formação diferente? Nós somos todos seres humanos, a Constituição não diz que nós somos todos iguais. Por que a maneira que eles abordam geram muito mais violência, sendo que eles estão ali na condição de defender a sociedade? Será que o jovem da periferia ele não faz parte dessa sociedade? Então, também a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir como que é essa formação desses PMs. Por que essa abordagem é tão violenta? Por que aquele outro policial subiu no pescoço de uma mulher de quase 50 anos, que era uma microempreendedora na Zona Sul de São Paulo? E ela estava com um rodo na mão, que ela foi lá defender um outro rapaz, parece que chamaram por causa de um outro motivo, a polícia chega lá e faz uma confusão danada. Por quê? Porque essas pessoas estão numa situação inferior. E aí eu falo mais, porque assim, a gente tem dentro da PM muitos policiais que são negros. Por que quando eles entram lá, recebem essa formação, eles apagam da memória desses policiais todo o repertório familiar que ele recebeu, e aí eles viram essa outra pessoa? Será que essa formação desses policiais também a gente não tem que questionar para que a gente possa realmente tentar fazer essa sociedade ser menos violenta? Porque se a gente tem uma polícia que é altamente violenta, essa sociedade vai ser violenta. Eu fico observando os discursos desses jovens de periferia e eu vejo que em muitos casos eles têm razão, sim.
porque não tem motivo do policial chegar metendo a mão na cara de um rapaz, se ele ainda está no processo de abordagem, se ele ainda está tentando entender o que está acontecendo ali. Então, eles já chegam de forma muito violenta, já chegam de forma muito truculenta. Então, a gente precisa ter uma outra abordagem. A gente precisa se achegar nessa população de uma forma mais pacífica, de uma forma mais acolhedora, de uma forma para poder entender o que realmente está acontecendo. Porque da maneira que chega, só gera violência. Então, esse é um ponto que essa luta, né, das drogas aí acaba gerando. Mas a gente também tem um outro lado, que é o lado dessa mulher que está dentro de casa e que sofre também com seu filho quando ele é dependente químico. Então, a gente tem essa equação. E quando esse filho ele é encarcerado por conta dessas 10 gramas aí de maconha ou de cocaína, é ridículo, mas a gente vê que isso faz parte do racismo estrutural, porque eles sabem quem eles querem prender. E eles acabam encarcerando o jovem que é negro. Porque eu fiz trabalho aí no CDP de Pinheiros e eu vi o quanto a população negra ela é encarcerada. Mais de 70% dos jovens que estão encarcerados são negros. A maioria ali não conseguiu nem completar nem o ensino médio, né? E eles estão lá encarcerados, a maioria por quê? Está respondendo por tráfico de droga, quantidades muito pequenas. Então, tudo isso a gente precisa desconstruir, né? Então, esse modelo que está aí, ele não nos atende. Esse modelo que está aí, ele... para essa sociedade que a gente vive, não funciona, né? Então, assim, vou prender, vou encarcerar porque é negro, vou agir com violência porque é negro, vou excluir porque é negro, não vou deixar falar porque é negro, não vai ter oportunidade porque é negro. Então, realmente, a gente percebeu que não funciona. E a gente não avança. Quando você fala assim, o Brasil não vai, a gente precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa se tornar um país que seja um país que realmente seja visto aí como um país que pensa no seu povo, eu acho que é muito difícil se a gente não se debruçar para a questão da desigualdade social, olhar para as questões étnicos, raciais, olhar para a nossa juventude, olhar para as nossas crianças, olhar para as demandas da população negra e indígena. A gente não pode esquecer de dizer que a gente precisa também olhar para a questão dos indígenas no nosso país. Então, a gente não vai conseguir avançar nessa sociedade, não vai ter tecnologia, não vai ter economia, não vai ter nada que vai resolver o problema, porque o nosso problema está na base, está na estrutura, está na massa, está nas pessoas. A gente precisa resolver essa equação. É isso. Gabriele, vamos escutar um pouco o que você... Tudo isso, né? Porque, assim, como você está na educação infantil, como é que você vê tudo isso chegar lá na escola, chegar nas crianças, como é que você traz um pouco isso para nós, que você tem uma outra realidade, né, da sua vivência? Então, embora eu trabalhe com crianças pequenas, tem 3, 4 anos, eles já reproduzem o que tem dentro de casa. Então, a gente sempre procura desconstruir. O que a gente dá, vamos supor, se a gente vai brincar de panelinha, todo mundo vai brincar de panelinha. Se todo mundo vai brincar de carrinho, todo mundo vai brincar de carrinho. Só que o que acontece? A gente precisa de parceria com a família. Então, às vezes a gente fala uma coisa, o pai, ele chega em casa e fala pro pai, pai, eu tava brincando de panelinha. O pai já acha ruim pra criança. E é aí que fica difícil, porque se esse pai não tiver a consciência, a criança vai crescer, mesmo a gente estando sempre ali, deixando claro que a igualdade dos dois gêneros, não vai, porque chega em casa o pai. E já teve caso de pai chegar na escola e brigar com a gente, porque o filho dele estava brincando de panelinha, de vassourinha, que não, para ele é absurdo. E às vezes, assim, eles soltam. Minha mãe estava chorando. Por que a mãe estava chorando? Meu pai brigou com ela. Meu pai bateu nela. Meu pai, e tipo, a gente não pode chegar e falar. Mas a gente tem que ir procurando outras alternativas, né? Caminho, mas é difícil. Gente, a gente já sabe o que não funciona, né?
Nós temos que desconstruir tudo isso. Nós sabemos o que não deu certo, nós sabemos o que mata, o que magoa, o que leva para a cama e chorar, o que leva para a depressão, o que leva para o suicídio, né? Nós já sabemos tudo isso. Fala, Gabriela. É que a gente tem que começar de cima, a gente tem que começar de cima para baixo. Porque com as crianças já tá fácil, porque já tá no caminho. Mas se não pegar o adulto, não adianta. Exatamente. Então, assim, tem hora que eu paro para pensar e realmente falo assim, mas o que fazer mesmo? Né? Mas aí eu penso assim, mas a gente já sabe o que tem que fazer. Agora, como colocar esse fazer de fato? Né? Como não calar tantas mulheres? Né? Como não matar mais tantas mulheres que querem falar? Como não matar pessoas que querem uma outra sociedade? Então, a gente tem vários caciques sendo mortos, vários pajés sendo mortos, várias lideranças comunitárias sendo mortas, né? A gente tem pessoas sendo mortas, vários militantes do movimento de Sem Terra que produzem alimento nesse país a rodo e que morrem por conta que não querem que eles produzam os alimentos. Como que a gente para tudo isso? Né? Nós temos no Brasil muitas comunidades ciganas que ninguém nem olha para esse povo cigano, olha, ninguém nem quer saber. A mulher cigana, ela não pode ir no ginecologista, porque o homem não pode colocar a mão no corpo cigano. Nenhum outro homem que não seja o seu marido pode ver o corpo de uma mulher cigana. Ela não vai no médico. Imagina como é sofrido. Eu pergunto muito, as mulheres trans, elas não fazem exames, os homens trans não fazem o exame ginecológico, porque as ginecologistas não compreendem eles, e as mulheres trans não têm urologistas que compreendam que o órgão sexual é um detalhe, porque o que importa é o que ela pensa, o que ela sente, como ela se vê e como ela se mostra na sociedade. Ela é uma mulher no corpo errado. E isso nós temos que entender. Pessoas trans nasceram no corpo errado. E aquele corpo é prejudicial. Eu trabalhei já com população trans, eu trabalhei no Brasil de homofobia, e as mulheres trans chegavam e falavam assim, eu não suporto aquilo. Quantas tentaram cortar com a tesoura o próprio órgão genital porque não suportavam? Né? Então, todas essas violências que, no momento que você diz, eu sou mulher, você já está taxada para ser violenta. Se você fala, eu sou mulher e sua pele é negra, você vai apanhar porque você é mulher, porque você é negra. Se você falar, eu sou mulher, negra e trans, você vai apanhar porque mulher, vai tomar porrada porque é negra e vai ser morta porque é trans. Então, assim, ser mulher no Brasil, gente, é uma luta, né? Não é fácil. Não é fácil. Porque mesmo nós, mulheres brancas, a gente também sofre violência. Né? Nós também não estamos escapas, porque nós somos mulheres. Mas eu nunca vou saber o tapa que uma mulher negra toma. Porque quando ela toma um tapa, ela toma porque ela é branca e porque ela é negra. Então, a dor dela é muito maior do que a minha. Né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu não estou sendo demagoga, quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Né? Eu sempre falo que quando uma mulher negra apanha, nós temos que chorar junto com ela, sim. Porque primeiro chorar e depois pedir desculpas, porque a minha ancestralidade, ela é culpada pelo racismo no Brasil. A minha ancestralidade, ela é culpada. Né? Então, eu sempre peço muitas desculpas para as minhas companheiras negras, porque se hoje ainda há um racismo, é porque lá atrás, há muitos anos atrás, os brancos se consideraram superiores. E isso, com certeza, a minha ancestralidade, ela contribuiu muito. Eu não sei em que momento da minha ancestralidade, se alguém teve escravo, se alguém fez alguém escravo, mas eu sei que contribuiu em algum momento. Né? Então, eu não posso me calar.
Né? Quem me conhece, e mesmo me conhece já há algum tempo, ela sabe, assim, eu não me calo, porque nós temos que ser antirracistas, nós temos que ser anti-homofóbicos, nós temos que ser antifascistas, nós temos que ser antimachistas, nós temos que ser anticapitalistas, porque tudo isso mata. Então, nada disso deu certo. Então, a gente tem que buscar uma outra sociedade. Talvez aquela de Raul Seixas, a sociedade alternativa, né? Porque eu acho que aquela sociedade que ele cantou era uma sociedade perfeita, a sociedade alternativa, e como diria Taiguara, que as crianças se sentem livres sob os muros. Então, nós temos que trabalhar as nossas crianças. Então, assim, ó, são 4h20, né? Então, assim, é uma roda de conversa que tem gente assistindo, mas eu acho que a gente pode agora ir dando uma finalizada, e lembrando que ainda nós temos mais 3 rodas de conversa para acontecer em 3 sábados, e é assim, é um tema que surge, alguém traz e a gente debate. Então, o tema é sempre violência contra a mulher, para além da doméstica, mas o que acontece nessa roda de conversa é o que cada mulher traz. Né? Então, eu vou pedir para que cada uma possa fazer as suas considerações, aquilo que quiser trazer aqui para a gente finalizando a nossa roda. Então, vamos começar pela Jusilene. Pode ser, Ju? Pode sim. Primeiro, agradecer, né, de estar podendo aprender com vocês e fazer a minha contribuição. Um prazer conhecê-las, Eliane, Maria do Carmo, Gabriele, né? E a questão que vocês trouxeram, né? Eu acho assim que nós mulheres, a gente foi dito que é um sexo frágil, que de frágil não temos nada, né? E nós pegamos, não é que pegamos a responsabilidade, a gente simplesmente não deixa ela passar, né? Porque no caso que as meninas trouxeram, né? Os filhos que usam droga e são essas mães que sofrem, são essas mães que vão atrás na rua, são essas mães que vai dar o filho preso. Muitos casos não são todos, não é uma generalização, tá, gente? Mas muitos casos de casais que têm filhos com síndromes, vários tipos de síndrome. O pai não aguenta, ele não dá conta. E geralmente ele abandona essa mulher, ele vai embora. E essa mãe fica com essa criança que é difícil cuidar, porque você vai ter esse filho para a vida inteira, e você vai ter que cuidar muito desse filho, você vai ter que carregar no braço, você vai ter que fazer tudo, é uma criança totalmente dependente. E os homens, muitas vezes, eles abandonam. Eu fiz trabalhos na PAI, e era muito sofrimento de ver essas mães, né? Então, assim, como que trazendo essa questão, né, que a gente, para resolver a questão da violência contra nós mulheres, a gente precisa trabalhar os homens, porque nós mulheres já sabemos o que queremos e o que temos que fazer. Agora, os homens, eu acho que a gente tem que trazer ele. Homens, cadê vocês? Venham para a nossa roda de conversa, né? Venham trazer o ponto de vista, né? Não sei se vocês concordam, porque a gente está falando que né, em muitos momentos, claro que temos vários cavalheiros, temos homens decentes, honestos, que bancam uma família junto com sua parceira. Mas em muitos momentos não é isso que vemos, né? E é isso que nós esperamos, né? Somos parceiros um do outro. É isso. Gabriele, bonitinha. Eu quero agradecer o convite. Eu tenho o recado da Nani, da Mariane, que ela falou assim que estava travando muito e para não atrapalhar, ela saiu da live. Por isso que ela não está aqui. Eu concordo com o que a Jusilene falou, que a gente tem que trazer os homens para que eles entendam o nosso lado, o nosso ponto de vista, para que a gente possa caminhar junto. É o que tem na minha cabeça. É isso mesmo. Mariane, você que está ouvindo aí, que é responsável por organizar as rodas de conversa, as dicas de trazer homens para as rodas de conversa. Eli? Difícil, né? Eu queria dizer para Maria do Carmo que a galera de direito da USP fica lá fumando baseado, porque é difícil encarar purinho a tanta lei, viu?
Eu estou brincando, mas tem horas que parece que... Tem horas que a gente chega a ficar desmotivada, né? Parece que não tem uma luz no fim do túnel. Mas eu quero dizer que tem sim. Agora, não é fácil. Como tudo na nossa vida, todos os espaços que nós mulheres conquistamos até hoje, públicos ou privados, tudo foi debaixo de luta. Isso. E a gente luta hoje para que no futuro venham mulheres que não precisem lutar tanto quanto a gente, né? E temos que crer que nós estamos construindo um futuro melhor para todos, todas e todos, né? É isso. Maria do Carmo, queridona. Bom, eu quero agradecer, Sol, quero agradecer a Mariane, que também não conseguiu ficar com a gente, um grande abraço, quero agradecer a Juscelene, a Eliane e a Gabriele, né? Agradecer a todos aí que estão assistindo a nossa live. Depois eu vou olhar os comentários, porque eu não consegui ver nenhuma pergunta, nem nada aqui. Depois, se tiver alguma coisa que eu tiver que responder, eu vou responder sim, com muito prazer. Bem, eu penso que a luta contra a violência doméstica, ela não pode ser isolada, né? As mulheres, elas precisam que os homens se inclinem para essa luta, os irmãos, a família como um todo. A mulher sozinha, ela já avançou muito, né? A luta das mulheres, ela não é de agora, ela vem de muito tempo. A luta das mulheres negras também de séculos, a gente vê as mulheres negras lutando. Eu sou projeto do que já vinham aí há muitos séculos, né? Então, eu ainda não fiz nada, muito pouco ainda do que eu faço em prol do que já foi feito. Então, a gente não vai avançar daqui para frente se a gente não se unir. Os homens precisam se inclinar, essas escolas de samba precisam também se inclinar para esse tema. Eu acho que o espaço do futebol também é uma grande sacada que eu quero propor mesmo que a gente possa fazer esse enfrentamento também, porque eles falem a respeito desse tema. Eu gostaria muito de que as mulheres não negras, né, que assumissem esse compromisso antirracismo, que levassem nas suas pautas, né, a luta das mulheres negras, né, a questão da informalização do trabalho da mulher negra, né? Muitas mulheres negras não vão se aposentar porque elas trabalham informalmente há muitos anos, né? Elas estão ainda nos serviços braçais, na costura, na faxina, na limpeza. Então, a gente precisa se unir para promover o acesso dessas mulheres, tanto no ensino superior, né, na formação, na educação, na área que elas se interessar em atuar. A gente precisa se unir nessa promoção, porque a luta feminista, ela precisa levantar as pautas das mulheres negras, a pauta das mulheres indígenas e colocar para frente, né, essas demandas. A violência do lar, né, ela, às vezes, ela precisa sair desse campo do privado, né, do espaço doméstico. A gente precisa colocar isso para a sociedade, porque essa mulher, ela não dá conta. Eu quero também dizer aos homens que acompanham, que estão aí na luta com a gente, que eu sei que tem muito homem que tem uma cabeça muito boa, que partilha, comunga dessas ideias que são importantes, né? Respeitam as mulheres. Não são todos, mas a gente sabe que a gente tem uma grande parcela de homens que colaboram para a manutenção da violência contra a mulher. Então, a gente precisa realmente se unir para romper com esses laços que são estruturantes. Essa sociedade machista, racista, sexista, homofóbica, ela não nos pertence. A gente não vai avançar em diversas pautas na sociedade com esses modos operantes. Então, a gente precisa descolonizar o nosso pensamento em relação a essas questões. E agir, né? Agir positivamente para que as leis funcionem. Eu acho que a gente tem muitas leis, mas ela não funciona. Quando você vai buscar, por exemplo, uma demanda na delegacia do idoso, é muito moroso o processo. Quando você vai buscar
no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, é muito moroso. A gente tinha aqui na Vila Maria, por exemplo, o Centro de Promoção da Igualdade Racial de Vila Maria, que nessa gestão também foi extinto, né? A gente tinha a gestão do Haddad, e aqui foi extinto. Então, assim, a gente vai perdendo os espaços, e a nossa luta vai acabando ficando mais sobrecarregado em cima de nós mesmos, né? Porque a gente não desiste. Então, a gente precisa avançar nesse sentido, se unir todos, mulheres, brancas e negras, indígenas e homens, né? E todos os povos aí que se sentem excluídos, para que a gente possa realmente lutar por uma sociedade mais justa, mais digna e para todos, para o bem de todos. É isso. Gente, assim, olha, eu vou dizer para vocês assim, que a primeira roda já foi uma grande escola para mim, eu aprendi muito, né? Essa segunda, ouvir vocês todas, nas experiências de vocês, essa troca, ela é importantíssima acontecer, porque a gente também não faz nada sozinho, né? Nós vivemos numa sociedade totalmente, cotidianamente, em transformação. Então, quando a gente começa uma roda de conversa, a gente começa de um jeito, a gente não pode terminar do mesmo jeito, a gente tem que ter transformado alguns pensamentos, a gente tem que ter olhado algumas coisas. Então, por isso que eu falo, né? Nós temos também que nos revisitar todos os dias, nos redescobrir nessa visita com outras pessoas. Então, não tenho como começar uma roda de conversa e terminar igual. Né? Algo tem que mudar em mim, algo tem que despertar, porque senão a gente só ficou aqui batendo papo. Então, quando vocês falam assim, tem que trazer homem, é isso. A próxima roda, vamos trazer homens, vamos discutir com os homens. É importante, é muito importante que eles não nos vejam como ameaça e que eles não nos ameaçem. Viver em harmonia, viver em civilidade, viver em tolerância, em paz, em harmonia. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer um debate no campo das ideias, mas que não passe do campo das ideias, né? Que fique no campo das ideias, que fique no respeito. Porque a diversidade das ideias, ela também é importante. Ninguém tem que falar amém para tudo, porque também se a gente começar a falar amém para tudo, também é uma violência, porque eu não posso me expor. Mas ter respeito, que a gente possa se respeitar. E aí, vocês falando, vai ficando mais forte para mim, uma palavra que eu tenho usado muito, que a Eliane já deve, me conhece, já deve saber qual é a palavra que eu vou falar, né? Ou não precisa também saber, não tem obrigação. Mas, assim, eu tenho usado muito uma palavra que foi de um grande homem que nos ensinou, que é Paulo Freire, né? E ele dizia a palavra esperançar. Esperançar não de esperança, mas o esperançar do agir, do fazer, de movimentar. E eu vejo que é isso, né? Ju, Eli, Gabriele, Maria do Carmo, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, Socorro, Dentinho, Gabi, Zélia, deixa eu ver aqui quem mais, Leonardo, Vandré, né? O Feijão, todo mundo que entrou aqui eu consegui visualizar. Vamos esperançar, vamos agir, vamos fazer, mas olhando em cada um de nós e encontrando algo que a gente tem perdido, que é o sentido da irmandade. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse sentido da irmandade. Ninguém é melhor do que ninguém sabe mais do que ninguém, como diria Paulo Freire, ninguém tem total ignorância. Temos que nos olhar no outro e esperançar. E assim, Maria do Carmo, não é? Você, como uma mulher aí de São Paulo, que fez toda a sua militância com as mulheres, com a questão dos negros, eu concordo com você. O feminismo tem que discutir a questão dos negros, tem que discutir a questão das mulheres lésbicas, tem que discutir a questão de todas as mulheres, e esses dias eu aprendi que vem surgindo um outro debate sobre o feminismo, que é o feminismo que acontece no campo, que é o feminismo comunitário. Né? Então, assim, eu quero estudar, eu pedi para a pessoa me mandar mais materiais, porque
estão discutindo esse feminismo, o feminismo comunitário. Eu falei, nossa, eu não sei, eu preciso estudar, eu preciso entender, até para poder dizer, eu apoio, né? Mas sem saber, a gente não pode apoiar nada. Eu queria agradecer muitíssimo vocês todas que se doaram nessa tarde de domingo para vir aqui trazer palavras, trazer pensamentos, trazer reflexões, trazer indagações e, principalmente, a indignação. Enquanto formos capazes de nos indignar, nós somos capazes de lutar. Então, a indignação, ela tem que estar dentro de nós. Mariane, que você está nos ouvindo, né, minha flor? Eu te agradeço por estar organizando essas rodas de conversa. Fica claro que a internet não é para todas e todos. Né? Ela não é tão democrática assim. Se a Mariane, que mora numa região um pouco melhor que Santo André, não consegue, o que dirá o pessoal que mora nas quebradas? Né? Então, ela não é tão democrática, nós precisamos democratizar o acesso à internet para todas e todos. Meninas, assim, eu agradeço de coração por uma roda que eu saio com baita aprendizado. Eu também. Com várias ideias e com uma indignação muito maior e com uma vontade de fazer o esperançar acontecer, não só na cidade de Santo André, mas que a gente possa ter a utopia de ter um outro Brasil, porque o Brasil não merece o Brasil que tem hoje. O Brasil merece um outro Brasil, e aí eu vou dizer o seguinte, o Brasil tem medo de sermos felizes, tá bom? Vocês não saiam, eu só vou sair do ao vivo e a gente só se despede rapidinho nos bastidores, pode ser? Tá? Gente, sábado que vem tem uma outra roda, sábado que vem vai acontecer no sábado, vai ser uma outra roda de conversa, a violência contra a mulher para além da doméstica, e aí a gente vai ver o que essa mulherada e o homem que vier fazer parte vai trazer nesse debate. São 5 rodas que a gente propôs, e esta é a segunda. Então, sábado, teremos a nossa terceira roda de conversa. Gente, um beijo para todas, um beijo para todos, e um beijo para todes. Um beijo, gente. Até mais. Tchau.